O Viver Mais está de volta e agora recebendo o Dr. Jader Carvalho. Seja muito bem-vindo, Dr. Jader, ao Viver Mais. Obrigado, é um prazer. Igualmente, vamos brindar a vida, a saúde, viver mais. Brindar as mulheres. Principalmente, né, doutor Jader? E principalmente falando desse assunto que eu já deixei aqui desde o comecinho do programa, dizendo que a gente ia abordar a questão da pós-menopausa. Mas mulheres, calma, antes da gente falar sobre isso, o doutor Jader está acabando de participar do 5º Congresso Cearense de Ginecologia e Obstetrícia, né, doutor Jader? Além da questão da menopausa, da pós-menopausa, que outros temas foram abordados que têm interesse aqui com o nosso mundo feminino? Bem, o congresso foi bastante inovador, né? Porque ele trouxe temas de amplo interesse da sociedade, principalmente das mulheres. Então nós discutimos temas, inclusive polêmicos, como por exemplo aborto, né? A violência contra a mulher, a violência não só sexual, mas a violência psicológica que essa mulher está muitas vezes submetida e que ela não manifesta. Então a gente quer expor como papel, como entusiasta da saúde da mulher, não só da saúde física. Nós somos entusiastas, ginecologistas, entusiastas da saúde da mulher global, da saúde mental, da saúde física, do bem-estar social da mulher. Doutor Jader, é bom a gente deixar bem claro isso, que não é o fim, a menopausa, a pós-menopausa. É preciso discutir e falar isso, né? Sem dúvida. A gente precisa, nessa fase da vida da mulher, a gente precisa dar qualidade de vida. Dar padrão um padrão de vida aceitável, um bom padrão de vida, uma qualidade de vida boa para essa mulher nessa transição da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva. É uma questão biológica. A mulher vai viver até 90 anos, 100 anos. A expectativa de mulher aumentou muito, mas os ovários só vivem até 48, 50 anos. Então nós temos essa falência ovariana que deixa de produzir os hormônios a que toda a existência da mulher ela teve submetida, né? Desde a sua primeira menstruação. E o climatério é essa fase de transição em que a menopausa é um evento. E o que é a menopausa? É a ausência de menstruação. É um diagnóstico que a gente diz retrospectivo. A mulher, quando fica 1 ano sem menstruar, a gente diz que ela entrou na menopausa. Mas antes disso, ela já pode estar no climatério, ela já pode estar apresentando alguma sintomatologia que nos leve a pensar que a falência ovariana está por vir e que ela está entrando na transição menopausal. Pronto. Pós-menopausa, doutor Jader, o que acontece com o nosso corpo? O que a gente deve fazer? Uma das preocupações é a sexualidade. Daqui a pouquinho a Josimota tem, inclusive, dúvida de uma telespectadora sobre isso. O que muda pós-menopausa? Pronto. Nesse período de transição menopausal e na pós-menopausa, a gente pode... a mulher pode apresentar um quadro bem exuberante de sintomas físicos, de sintomas emocionais, né, psicológicos, assim? Né? Ela pode ter o principal sintoma e o que mais causa transtorno são os fogachos, são ondas de calor. Isso depois da menopausa? Também acontece pode isso? Sim, é um evento. Eu pensava que só durante era o climatério, até quando deixava de menstruar, pronto, você estava livre de tudo, não? Não. A mulher pode parar de menstruar. Ainda tem esse sintoma? Parar 1 ano, ter a menopausa e continuar com a sintomatologia dos calores, da irritabilidade, do choro fácil. Algumas pacientes apresentam sintomas depressivos, os sintomas físicos de ressecamento vaginal, a pele um pouco mais enrugada, a queda de cabelo. Então, a diminuição do desejo sexual. E no congresso vocês não apresentaram nada para mudar isso, doutor Jader? Pelo amor de Deus. No congresso nós apresentamos, tivemos um módulo, uma manhã, discutindo só climatério e discutindo sexualidade também depois na menopausa. Foi uma mesa brilhante, de muito aprendizado e que tem sim como melhorar a vida da mulher. Tanto os sintomas físicos que eu citei, como queixas sexuais, como queixas de sintomas psiquiátricos, como a depressão, a labilidade emocional. Aí, no caso, tem que procurar um ginecologista, um psiquiatra ou um psicólogo para a gente passar essa fase sem enlouquecer? Pronto. A gente, como eu falei, a porta de entrada muitas vezes é o ginecologista. E ele tem que ter esse feeling de saber, de escutar a paciente com uma boa entrevista, deixar ela falar. E muitas vezes nós vamos captar os principais sintomas. O médico ele tem que ter o 7º sentido, né? Às vezes a paciente não está falando, mas a gente consegue, na história clínica, captar alguns sintomas importantes, alguma queixa importante.
Ela relatando e a gente identificando essa fase, se por acaso a queixa principal dela for sexual, por exemplo, a gente pode iniciar uma terapêutica mais compartilhada, com terapia com psicólogo, com a sexóloga. Muitas pacientes minhas eu encaminho para colegas meus que trabalham exclusivamente com sexualidade, entendeu? Então, já que a gente está falando em sexualidade, doutor Jader, deixa eu aproveitar e chamar novamente a nossa sexóloga e psicóloga, a Josi Mota, para saber se alguma das telespectadoras tem dúvida nessa área. Josi. Ian, que entrevista interessante, porque assim, eu tô com uma pergunta aqui de uma pessoa que tem tudo a ver com o que você falou com o Dr. Jader, tá? A pessoa quer justamente entender o que está acontecendo, né? Porque ela acredita que a menopausa tem uma ligação direta com o desejo diminuído, tá? O que eu tenho para dizer é que não necessariamente. O que acontece nesse período é que a gente vai entendendo muitas mudanças, às vezes até como morte, né? Assim como a gente deixa de ser criança e vira adolescente, deixa de ser adolescente para virar adulto, a menopausa é mais uma fase da nossa vida, mas não é a última, né? A gente ainda tem muito o que viver. Hoje a gente está vivendo cada vez mais e precisamos viver com qualidade. Então a gente tem que começar a olhar para esse lugar de uma forma mais positiva. Até porque nesse momento a mulher já nem engravida, então seria um momento em que ela podia mais relaxar. Talvez ela se sinta não menos bonita, mas ela pode trabalhar isso internamente, porque a resposta interna é que vai dar para ela uma imagem externa melhor, né? No sentido de que ela vai começar a se ver diferente. E isso também vai refletir na sua sexualidade. E como o Dr. Jader também falou, né? Não, existe vida pós-menopausa, sim, tá? E eu diria que existe muita vida. Então a gente precisa trabalhar essas questões e passar a olhar a menopausa de uma forma diferente. Para essa mulher, eu preciso dizer que, assim, o que acontece é que a resposta fica um pouco mais lenta, mas que o sexo ou a nossa vida sexual não vai acabar nunca. Se você tem alguma dúvida sobre sexualidade, manda pra gente. A gente vai estar aqui respondendo no programa Viver Mais com Ian Gomes. Então, doutor Jader, a queixa maior é só a questão sexual, como essa telespectadora questionou aí, a Josi? Não é só a queixa sexual. A queixa sexual é um dos sintomas bem prevalentes. Sem dúvida que a diminuição do desejo, da libido, do desejo sexual, que a gente chama de desejo sexual hipoativo, acontece na menopausa, no climatério e na pós-menopausa. E esse é um sintoma que deve ser abordado muitas vezes em conjunto com o psicólogo, o sexólogo, né? Frisar também, Ian, que muitas vezes não é só o déficit hormonal, mas que envolve questões psicológicas. O relacionamento tem que estar bom. Como é que está o relacionamento dela com o marido? Está bem? Ela está passando por algumas questões de estresse, uma morte de um parente. Então, na abordagem da queixa sexual na pós-menopausa, não vamos lembrar apenas do desejo, físico e do hormonal, mas do psicológico. Essa abordagem é importantíssima também. Certo, tá? doutor Jader, então vamos aqui pontuar para as nossas telespectadoras que já passaram esse climatério, já estão nessa pós-menopausa. Quando é que se pode respirar aliviado? Dizer assim, nossa, me livrei de tudo, não tenho mais problema, ou isso a gente tem que carregar pro resto da vida? Não tem que carregar pro resto da vida, Ian, mas é muito individual. Cada caso é um caso. Eu não vou dizer que uma paciente vai parar de ter sintomas com 60 anos, com 70. Muitas delas, a gente lança mão de um tratamento chamado terapia hormonal. A reposição hormonal? Que é a reposição hormonal. Sou a contra ou a favor? Sou a favor, sou totalmente a favor. Respeitar as contraindicações, né? A gente lança mão, é o principal tratamento, né, para as queixas, tanto físicas como sexuais, muitas vezes, é a terapia de reposição hormonal. Uma paciente bem acompanhada, com seus exames em dia, a gente pode lançar mão e não há um tempo determinado para essa terapia. Eu tenho pacientes que fizeram terapia por 12 anos, terapia hormonal, de reposição hormonal. Eu tenho pacientes que fizeram terapia 4 anos, entendeu? Então você começa a terapia e vai vendo, e aos poucos vai fazendo o desmame, para ver se a paciente fica pouco sintomática ou assintomática. Então, mas eu não vou dizer que tem uma idade certa que ela vai parar de ter sintomas. E cada caso é um caso, né, doutor Individualizar, sem dúvida. Então fica aqui a lição. É possível ter vida saudável, viver mais,
com menopausa, sem menopausa, pós-menopausa? Sem dúvida, Ian, sem dúvida, longevidade saudável para o homem e para a mulher. E principalmente para vocês, guerreiras, gigantes. A Sociedade Cearense de Ginecologia está à disposição. Nós queremos abrir o canal de diálogo com o universo feminino, com o feminismo plural, com as diversidades. Foi discutido novas formas de família no Congresso, né, a questão da homossexualidade, foi discutido, todos esses temas a gente foi abordado no Congresso, que foi muito rico. Legal. Muito rico. O importante é ser feliz, né, Sem dúvida, doutor Jader? sem dúvida. Bom, eu espero que a nossa conversa aqui com o doutor Jader, com a Josi, sobre os intercâmbios da maturidade, tenha ajudado você no programa de hoje. Doutor Jader, o senhor está nas redes sociais? A Sociedade de Ginecologia, Obstetrícia está? Então, quem quiser tirar dúvidas... Pode, estamos nas redes sociais, a Sociedade tem um canal no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Então, a Sociedade Cearense de Ginecologia e a Cooperativa do Ginecologia do Estado de Ceará, que são duas entidades que representam a ginecologia e a obstetrícia no Estado, tem os canais nas mídias sociais e que está aberto ao público. Mulher, explore seu ginecologista. Pronto. Leve suas queixas, anotem para não esquecer nada na hora e façam um interrogatório, exponham suas queixas e longevidade saudável, vida feliz. Maravilha, a gente termina a nossa conversa de hoje. O senhor já falou que está nas redes sociais, o Viver Mais também está. Aproveita, se inscreve no nosso canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Encontra a gente também no Instagram, no Facebook. E a gente se encontra por aí, por aqui, em qualquer lugar. Dezembro chegando, doutor Jader, mês de confraternização, e o presidente do Grupo Santa Clara, Pedro Lima, manda esse kit aqui, cheio de delícias dos Três Corações para o senhor. Muito obrigado. Feliz Natal a todos. E o Viver Mais fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado?